Olá, bom dia pessoal. Estarei entrando hoje aqui na nossa leitura bíblica e eu estarei entrando no livro de Moisés chamado Números. E realmente são muitos números, viu? No capítulo 1, o censo fala sobre: E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, do tabernáculo do testemunho, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tome o censo de tuas congregações, dos filhos de Israel por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme o número dos nomes de todos os homens por suas cabeças, da idade de 20 anos para cima, todos os que podem sair à guerra em Israel, tu, Arão, os contarão segundo os seus esquadrões. E os que tomaram o censo, estará convosco um homem de cada tribo, um seja a cabeça da casa de seus pais. E esses são os nomes dos varões que estão convosco. Da tribo de Rubem, Eliú, filho de Zedeur, de Simeão, Zelumiel, filho de Zurizai, de Judá, Naozon, filho de Aminadab, de Isacar, Natanael, filho de Zoar, de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, dos filhos de José, Efraim, José, dos filhos de José de Efraim, Elisamar, filho de Amiúde, de Manassés, Gamaliel, filho de Bedazur, de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, de Dan, Aiezer, filho de Amizadai, de Azer, Agel, filho de Ogran, de Gad, Eliasaf, filho de Edeu, de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos dos seus pais, capitães militares de Israel. Tomaram, pois, Moisés, Arão, estes homens que foram declarados pelos seus nomes. A assembleia aconteceu 13 meses depois que eles haviam saído do Egito, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim os contou no deserto de Sinai. Tinham estado no deserto durante 13 meses. Rubem, a comunhão com Deus implica a guerra declarada com o mundo. Por isso, 14 vezes neste capítulo ocorrem as palavras dos que podiam sair da guerra. Rubem, 46.500. Simeão, 59.300. Dos filhos de Simeão, por gerações das suas famílias, serão casas de seus pais. Os contados deles conforme a conta dos nomes. Todos os homens de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que contaram deles, da tribo de Simeão, foram 59.300. Em cada nomes aqui, irmãos, eu vou falar para vocês, né? Na tribo de Rubem, 46.500 homens, Simeão, 59.300, Gad, 45.650, em Judá, 74.600, são a quantidade de homens, irmãos. Isacar, 54.400, Zebulon, 57.400, Efraim, 40.500, Manassés, 32.200, Benjamim, 35.400, Dan, 62.700, Azer, 41.500, Naphtali, 53.400, soma total de 603.550 homens. Levitas, os não contados, mas os levitas não foram contados entre eles, seguido a tribo dos seus pais, era a tribo sacerdotal. Designação, mas tu designarás os levitas do tabernáculo dos testemunhos, sobre todos eles, os seus utensílios, sobre todas as coisas que pertencem, e eles levarão tabernáculos a todos os seus utensílios, e eles servirão nele e assentarão nas suas tendas ao redor do tabernáculo. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, e não haverá ira. E não haverá ira sobre a congregação dos filhos de Israel, e os levitas terão a guarda do tabernáculo do testemunho. Os levitas não foram incluídos no censo, o que significa que eles foram isentos por direção divina. Sua função era no tabernáculo relacionada a seus assuntos. Quando Israel acampou, os membros de tribo de Levi
assentaram as suas tendas ao redor do tabernáculo e foram responsáveis por sua proteção. Ninguém mais das outras tribos passaria deste cordão de proteção, exceto para levar os sacrifícios. E fizeram os filhos de Israel conforme todas as coisas que ordenou o Senhor a Moisés, assim o fizeram. No capítulo 2, a disciplina do acampamento. Falou o Senhor a Moisés: os filhos de Israel acamparão, cada um a sua bandeira, segundo um estandarte da casa do seu pai, ao redor do tabernáculo do testemunho acamparão. O lado oriental. Esses acamparão de onde sai o sol ao oriente. E os seus exércitos que foram contados deles eram de 74.600. Do lado sul, os estandartes do exército de Rubem está do lado sul, por seus esquadrões. Eles, o filho de Zedeur, será o chefe dos filhos de Rubem. Embora Simeão tivesse um local aqui no deserto, quando do Israel entrou na terra prometida, devido à maldição, não teve um lugar ali. Levi estava também debaixo dessa maldição, mas tornou-se a tribo sacerdotal por ter permanecido com Moisés por ocasião do episódio do bezerro de ouro. Simeão era a última instância, tinha a sua herança dentro da herança de Judá. Levitas, 22.000, logo partirá do tabernáculo do testemunho com o acampamento dos levitas no meio dos exércitos. Da maneira que armaram as suas tendas no campo, assim caminharão cada um em seu lugar, junto aos seus estandartes. O lado ocidental, de Efraim, por seus esquadrões, estará ao ocidente. Elisamar, filho de Amiúde, será o chefe dos filhos de Efraim. Quando acampavam ou estavam em marcha, Efraim, Benjamim e Manassés estavam mais perto do propicitório, por isso foram citados no Salmo 80, 1, 2, e havia 108.100 homens. Do lado norte, os estandartes de Dan estará ao norte, por seus esquadrões. Aiezer, filho de Amizadaí, será o chefe dos filhos de Dan. Soma total, 603.550 varões, além dos levitas. Os filhos de Arão, capítulo 3. Essas são as gerações de Arão e de Moisés, desde o dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E esses são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes ungidos, os quais o Senhor consagrou para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereceram fogo estranho diante do Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos, Eleazar e Itamar. Exerceram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Deus não pode tolerar o pecado de nenhuma forma, e quando se trata de um pecado contra a cruz, como foi o pecado de Nadab e Abiú, este efetivamente é o pecado mais grave. A tragédia é que este pecado, o pecado do fogo estranho, é cometido hoje em dia como nunca antes. O resultado é igual à morte. Sobre os levitas, o Senhor falou com Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e faça estar diante do sacerdote Arão com o que serviam. O Espírito Santo originalmente havia dito sobre a tribo de Levi por meio do patriarca Jacó: em seu secreto conselho não entre minha alma, o que falava da maldade de seus corações. Em toda a sua injustiça, apesar disso, o Senhor poderia fazer Levi retornar para seu secreto conselho e reuni-lo à sua assembleia. Ele poderia tirar Levi da sua habitação, onde estavam instrumentos de crueldade, e trazê-lo para o tabernáculo para ocupar com instrumentos santos e com mobiliário que havia ali. Somente a graça de Deus poderia fazer tal coisa. E tenha cuidado de todos os utensílios do tabernáculo do testemunho e da guarda dos filhos de Israel, para que ministremos o serviço do tabernáculo. Este cargo é dado a todos os crentes na atualidade, que são o cuidado com a igreja, o cuidado com seus utensílios, o cuidado com o que tem dentro da igreja, que são estes mesmos cargos que é dado a todos os crentes hoje na atualidade.
E darás os levitas a Arão e seus filhos, são-lhes inteiramente dados em dádiva, dentre os filhos de Israel. E constituirás Arão e os seus filhos para que exerçam o seu sacerdócio. E o estranho, gentil, que se achegar, morrerá. Substituto. Parece que o Senhor originalmente tinha planejado usar o primogênito de cada família como tribo sacerdotal, mas devido a uma série de eventos, a graça de Deus daria à tribo de Levi essa nobre e santa honra. Responsabilidades atribuídas aos levitas. Enquanto a contagem de todas as outras tribos começou pela idade de 20 anos para cima, e dos meninos varões dos levitas começou a partir de 1 mês. O cargo. E os filhos de Gerson terão o teu cargo no tabernáculo do testemunho, o tabernáculo, a tenda, a cobertura e o véu da porta do tabernáculo do testemunho. Os genosidas, gersonidas, estava a cargo de inúmeras coisas com respeito ao tabernáculo. Era sua responsabilidade demonstrar essa parte do tabernáculo quando o Espírito Santo desejasse que o acampamento de Israel mudasse de lugar. Eles eram responsáveis também por voltar a elegi-lo. Além disso, era sua responsabilidade protegê-lo e mantê-lo quando já estivesse erigido. Os coaditas. E da Coate é a família dos aramitas, que é a família de Gizaritas e a família de Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Essas são as famílias da Coatitas. Pelo número contado de homens de 1 mês para cima, eram 8.600. As famílias dos filhos de Coade, ao lado sul do tabernáculo, e o chefe da casa do pai da família. E a cargo deles estará a arca e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário, com quem ministram, e o véu com todo o seu serviço. Enquanto o tabernáculo estava a cargo dos gersonidas, os utensílios sagrados que estavam dentro do tabernáculo ficaram sob os cuidados dos coatitas. Aqui está explicando, irmãos, nesses capítulos aqui, sobre quais são os deveres daqueles filhos, né? Daqueles homens que Deus estava escolhendo como sacerdotes. Aos Meraritas. De Merari é a família dos Malitas e dos Musitas. Essas são as famílias. E os que foram contados deles, conforme o número de homens de 1 mês, foram 6.200. Todos os que foram contados dos levitas de Moisés a Arão, conforme a palavra do Senhor, contaram suas famílias. Todos os homens de 1 mês para cima foram 22.000. O cargo dos Meraritas coincidiam em fazer tudo o que não havia sido atribuído aos gersonitas e os coatitas, que se sabia que havia maior dignidade em levar um alfinete insignificante do tabernáculo do que manobrar o cetro mais poderoso do Egito. A redenção. E o Senhor disse a Moisés: conta todos os primogênitos sobre os homens dos filhos de Israel de 1 mês para cima e toma conta dos nomes deles. E tomarás os levitas para mim, eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos, e os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos dos animais. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenou, todos os primogênitos dos filhos de Israel, e todos os primogênitos dos homens, conforme o número de nomes, de 1 mês para cima, conforme o que eram contados deles, foram 22.273. Os levitas. Deve ter sido... Os levitas falam, todos os primogênitos dos filhos de Israel, os animais levitas em um lugar. Animais, os levitas serão meus e eu sou o Senhor. Seria os levitas, os primogênitos dos filhos de Israel, e os animais seriam consagrados ao Senhor. E recebeu os primogênitos dos filhos de Israel em dinheiro 1.365 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E Moisés deu ao dinheiro dos resgates a Arão e os seus filhos, conforme o mandado do Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Deve ter sido muito lindo indicar os operários de Deus no deserto. Cada um estava em seu posto e cada um movia dentro da sua esfera divinamente ordenada. Assim, no momento em que nuvem se elevou e a ordem para levantar o acampamento foi dada, cada homem sabia o que teria que fazer e dirigiu-se a fazer isso, e nada mais. Nenhum
varão tinha o direito de pensar por si mesmo nessas funções. O Senhor pensou por todos, infelizmente. Muita gente, na maioria das igrejas modernas, estão tentando deixar o Senhor de lado. E, com efeito, fazendo tudo o que acha melhor pelo povo. Isso o Senhor nunca aceitará, porque ele só é a cabeça da igreja. Ele nunca anulará esta posição. Nós temos que entender que Deus é a nossa cabeça. Nós não podemos colocar nada na frente de Deus, porque tudo é decidido por Ele. As responsabilidades dos coatitas. Aqueles que seriam sacerdotes que eram da família de Arão e aqueles que seriam nas várias tarefas dos levitas, como aqui é indicado, deviam ter 30 anos de idade antes de começar a trabalhar e deviam cessar a sua atividade quando tivesse 50 anos. Jesus tinha 30 anos quando ele começou o seu ministério, logo cumpriu esta exigência. O véu que era pendurado entre o lugar santo e o lugar santíssimo. A arca do concerto, quando tivesse de ser transladada, que deveria ser posta sobre o véu. A última coberta, o que tipifica isto como o céu, para que o carregasse sobre os ombros dos sacerdotes. A mesa da proposição estenderão um pano azul e porão entre eles os pratos, as colheres, as taças, os jarros de libação, e também o pão contínuo estará sobre ela. Este 4º capítulo descreve a obra dos sacerdotes, que serviam para desmontar, transladar e erigir outra vez o tabernáculo, e além disso, todos os seus utensílios santos. Deus deu instruções explícitas com respeito ao mesmo. Eles deviam ser seguidas ao pé da letra. No capítulo 4, fala sobre as responsabilidades dos coatitas, que são homens que Deus escolheu para desmontar acampamentos e montar acampamentos. Mas quais seriam as atribuições deles no acampamento? Eram para eles cuidar do tabernáculo, que eram os tabernáculos, né, as cortinas, né, todas que formavam as paredes, todos os utensílios que havia dentro do tabernáculo, inclusive a arca da aliança. Tudo isso teria que ser transladado, teria que ser transferido, ido, né, junto com os soldados, mas com muito cuidado, com muito zelo. Então, seria algo muito importante para eles. Os coaditas, não deixareis extirpar a tribo da família de Coade no meio dos levitas, mas isso fareis com eles para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos virão e porão a cada um em seu ministério e no seu cargo. As responsabilidades. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma também o soma dos homens de Geson, que eram os Gesonitas, na idade de 30 anos para cima, até os 50 anos. Os contarás todos os que entram e se ocuparem no seu serviço para executarem o ministério do tabernáculo, do testemunho. Os Gesonitas levavam todas as cortinas pertencentes aos tabernáculos, aos átrios exteriores, com a única exceção do véu, que era envolvido ao redor da arca do concerto. Itamar, filho de Arão, também estava ao cargo dos Gesonitas. Então, aqui, gente, nós vemos que sobre meranitas, levitas, perdão, irmãos, os cargos dos coaditas, né? Todos eles tinham uma responsabilidade contada aqui que Deus tinha deixado. Meranitas, os Gesonitas, Gerson é contado 2.630, Coate é contado 2.750, isso é a quantidade de homens, gente. Homens esses que tinham que cuidar do tabernáculo. Então, por aqui, pela quantidade de pessoas, dá para vocês entender o tamanho que era esse tabernáculo, entendeu? Total dos 3 grupos, 8.580 homens para cuidar das coisas santas de Deus. No capítulo 5, as normas do acampamento. Onde Deus habita, o mal tem que ser excluído. Onde o mal foi cometido, a provisão foi feita para a restituição e o perdão.
mas tinha que ser feito pelo modo de Deus. A lepra era um tipo de pecado e a morte era o resultado do pecado. O Senhor falou com Moisés, dizendo: ordena aos seus filhos que lancem fora do arraial todo leproso, e a todo que tenha fluxo, e a todo imundo por contato com algum morto. A lei da restituição. Além disso, o Senhor falou a Moisés, dizendo: o homem ou a mulher que cometer algum de todos os pecados dos homens, fazendo prevaricação contra o Senhor, tal pessoa culpada é. O versículo 5 e 10 tem a ver com as transgressões contra o Senhor e contra os próximos, embora todo pecado seja contra o Senhor. O peso deste mandamento diz respeito a um crente que transgride contra outro. É aquele crente que julga o outro, que aponta o dedo para o próximo. Esse é o tipo de pecado que Deus também não permite. No caso dos males isolados, devia ser feita a restituição do valor total do dano feito. Ciúmes. O Senhor ainda falou a Moisés: fala aos filhos de Israel e lhes diga: quando a mulher de alguém se desvia e faz traição contra ele, é o pecado do adultério. De maneira que alguém tenha deitado com ela e o seu marido não o tiver visto por ela, ser contaminado ocultamente, nem houver testemunho contra ela, nem ela tiver sido surpreendida no ato, se vier sobre ele o espírito de ciúmes e tiver ciúmes da sua mulher, havendo-se ela contaminado, ou vier sobre ele o espírito de ciúmes e tiver ciúmes da sua mulher, não havendo-se ela contaminado. Aqui a explicação é a suspeita de que o adultério tinha sido cometido, mas sem evidência. E sua suspeita era equivocada. Então o marido trará a sua mulher ao sacerdote, trará a oferta juntamente, porque é oferta de ciúmes, oferta memorativa de alimentos que traz o pecado à memória, designa para verificar se de fato houve iniquidade, a qual então seria expostas. A água dos ciúmes era uma provisão do amor feita por Deus para o amparo das mulheres indefesas. Entretanto, teve um significado espiritual maior. O vaso de barro era um tipo de humanidade de Cristo. O pó do chão do tabernáculo simbolizava a miséria. O dano e a perversão da raça humana simbolizavam o homem caído. Irmãos, para vocês verem que aqui nessa época tinha, né, até mesmo a remissão dos pecados sobre os ciúmes, né? Mas você sabe que muitos ciúmes, às vezes, poderiam ser cometidos e seriam ocultos. Mas não é oculto aos olhos de Deus. Tudo que vem e acontece na nossa humanidade, no nosso mundo, tudo que vem contra Deus, ele está simplesmente vendo. Ele está atento a tudo que está acontecendo. Então, as pessoas têm que ter consciência do que faz, têm que imaginar, têm que perceber que tem muitas coisas que nós praticamos que não são bons aos olhos de Deus. Então, nós temos que se redimir, nós temos que pedir perdão, nós temos que nos afastar do pecado. Aqui vem falando, né, da vida conjugal, né, entre o homem e a mulher, aquele que comete o adultério. Então, dado a isso, se a mulher não for imunda, mas estiver limpa, então ela será livre e será fecunda. Esta é a lei do ciúme. Quando a mulher fizer traição a seu marido e se contaminar, ou do marido sobre o qual vier o espírito de ciúme e tiver ciúmes da sua mulher, apresentará então a mulher diante do Senhor e o sacerdote executará nela toda esta lei. E aquele varão será livre da iniquidade e a mulher levará o seu pecado. Enquanto que isso era verídico sobre a lei, como só poderia ser verídico sobre a lei, já não é verídico na atualidade. Cristo tomou nosso lugar, ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossos pecados. O narizeu. Falou o Senhor, dizendo: fala aos filhos de Israel, disse-lhes: um homem ou a mulher, quando se apartar, fazendo voto de narizeu para dedicar-se ao Senhor, tem a ideia de nazireado, vieram os recabidas, os essênios,
os eremitas, os monges e outras ordens religiosas monásticas. Dizer que Cristo era um narizeu não está de acordo com as Escrituras, porque ele tomou o fruto da vide e tocou os mortos, o que narizeus eram proibidos de fazer. O narizeu não devia beber nenhum tipo de bebida alcoólica, nem mesmo algo que pertencesse à vinha, tais como as uvas ou suco de uva. Embora a vida de um narizeu era de separação, não devia ser isolado de fato, a sua vida ser voltada para a ação de uma vida de devoção ininterrupta ao serviço divino. Naqueles dias, o cabelo comprido de um homem significava debilidade, e há evidência que a maioria dos que consideram o voto de narizeado eram homens. Portanto, ao demandar isto, o Espírito Santo estava demonstrando a debilidade de homens, independente de quem fosse a pessoa. A morte em todos os seus aspectos e formas de um resultado direto do pecado. Até mesmo se morresse um ser querido próximo, ele não podia tocá-lo, porque havia tocado no corpo morto. Se alguém morrer muito de repente junto a ele, contaminará a cabeça do seu nazireado. Portanto, no dia da sua purificação, raspará a sua cabeça, no 7º dia raspará, que é o 8º dia, dia da ressurreição, trará suas rolas que as aves, ou 2 pombinhos do sacerdote, a porta do tabernáculo do testemunho. Todo pecado e toda contaminação em qualquer grau só pode ser tratados na cruz. Esta, pois, é a lei do narizeu. No dia que se cumprirem os dias do seu narizeado, trarão à porta do tabernáculo do testemunho. Ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de um ano sem defeito, um holocausto e uma cordeira de um ano sem defeito para expiação do pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica. Referente a isso, no momento em que iniciou a sua tarefa pública, ele se guardou além de tudo que era deste mundo. O seu coração estava fixado em Deus e na sua obra com sua devoção, que nada podia estremecer. Nenhuma reclamação da terra ou da natureza, nunca nenhum momento pôde se interpor entre o seu coração e a obra que ele devia cumprir. Seu olhar era singular e o seu coração indivisível. Isso foi aparente desde os princípios até o fim. Ele podia dizer aos seus discípulos: eu tenho uma comida para comer que vós não os conheceis. E quando eles não poderão compreender o significado profundo das suas palavras, disseram: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Ele lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Que eram as palavras de Jesus, né? Além disso, um cesto de pães em levedura, tortas e flores de farinha amassadas com azeite, folheados de leveduras lubrificados. Tudo aqui tipificava Cristo de alguma forma, com respeito à sua obra de mediação, intercessão e expiação, com a oferta pelo pecado e o holocausto já devotados. As ofertas de paz agora podiam ser oferecidas simplesmente porque a paz com Deus já havia sido restabelecida, o que tipifica a perfeição de Cristo como um homem. Uma oferta de ações, o que tipificava a vida derramada sobre o Senhor, somente pelo Senhor. O cabelo comprido do narizeu poderia ter sido tentado guardar por um memorial. Orgulhoso, a sua consagração tinha que ser jogado ao fogo para ser queimado, e assim fará o Espírito Santo com nosso orgulho, se permitirmos a ele uma operação apropriada e liberdade de ação. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um pão de levedura do cesto e um folheado em levedura. Porá sobre as mãos do narizeu depois de haver rapado a cabeça do narizeu. Ação de graças ao Senhor simboliza Cristo que vivia no céu e a terra para dar sua vida para que a humanidade fosse redimida. Embora toda separação fosse feita pelo narizeu, ele tinha que entender que a separação de si não continha bênção alguma. A bênção vinha do Senhor e mais precisamente de Cristo e do que ele faria na cruz, tipificado pelos muitos sacrifícios oferecidos. As bênçãos sacerdotais. Quantas vezes pensamos que as bênçãos vêm do meio de nossa separação? Consagração ou dedicação, entretanto, sempre deve ficar claro que Deus não pode abençoar o homem pecaminoso.
independente da sua dedicação ou consagração, mas ele nos abençoou por intermédio de Cristo dentro de nós e por Cristo somente. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Cristo é a fonte de todas as bênçãos, sendo a cruz o meio, a graça é possível somente pela cruz. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, e assim porão o seu nome sobre os filhos de Israel, e eu te abençoarei. Sobretudo, Deus é um Deus de bênçãos, ele deseja abençoar os seus filhos. Todas as bênçãos vêm exclusivamente, como dissemos, por meio de Cristo e da cruz. Sendo assim, a cruz sempre deve ser considerada como objeto de uma nossa fé, o que logo dará ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar dentro das nossas vidas. Amém? Irmãos, aqui nós vemos nessa leitura falando muito, né, sobre as obrigações dos filhos de Deus, porque ele levantou vários soldados para ir à guerra, né? Foram milhões de soldados, mas entre aqueles soldados haviam aqueles que não foram escolhidos para a guerra, mas foram escolhidos para cuidar dos utensílios da casa do Senhor, que seria o tabernáculo, né? Que seriam os utensílios que haviam lá dentro e a arca, né? Que cada um daquela tribo, que seriam 3 que eles tinham escolhido, teria que cuidar daquela parte do Perdão, amor. Perdão, meus irmãos. Não é sono, eu não sei nem o que é isso. Sobre os sacerdotes, né? Os sacerdotes não poderiam fazer parte dos soldados que foram para a guerra. Então, eles tinham que cuidar, né? Que vinha o serviço dos sacerdotes, que vinha o serviço do altar, vinha o serviço do tabernáculo, vinha o serviço da arca, dos utensílios de Deus. Então, tudo isso eles tinham que cuidar, como Deus pediu para que fosse cuidado, né? Tinham que proteger os utensílios de Deus. Quando fala aqui sobre o narizeu, fala sobre aquele homem que tinha o cabelo crescido, que não poderia haver cortes. Ele só poderia cortar o cabelo se fosse oferecido como sacrifício ao tabernáculo, que seria oferecido a Deus, né? Tem muita gente, né, hoje em dia também, que vive ali com aquele cabelo crescido, que faz promessa, que faz voto com Deus, que vai cortar só depois disso ou depois daquilo. Então, isso são os narizeus, que as pessoas hoje ainda tem aquelas pessoas que agem desta maneira. E então, que nesse livro de Números nós vamos aprender muito sobre os cargos que Deus tem enviado, né, ao seu povo. E hoje, nos dias de hoje, nós temos que entender que nós também passamos por isso. Nós temos o templo, que é a nossa igreja, né? E Deus ali escolhe ali um irmão, uma irmã, aquele que cuida da limpeza, aquele que cuida dos utensílios da igreja, aqueles que cuidam dos utensílios da Santa Ceia. Em tudo há um líder, em tudo há alguém que faz alguma coisa, né? Que faz os projetos, que fazem acontecer, que enfeitam, que permitem acontecer. Mas tudo isso vem diretamente de Deus, porque nós, irmãos, temos que entender que nós todos temos um propósito aqui na terra, e nós temos uma maneira de trabalhar para Deus. Tem aquele, como eu falei, que limpa a igreja, aquele que cuida dos utensílios da igreja, aquele que cuida da Santa Ceia, aquele que cuida de louvar, o que tem que cuidar dos hinos, o que tem que cuidar da pregação, né? Que tem que ser algo bem específico com Deus. Há aquele que leva a palavra, que transmite a mensagem do Senhor, há aquele que intercede, aquele que ora. Então, a gente está aqui não à toa, nós estamos aqui por um propósito, e esse propósito vem de Deus. É Ele sim que nos mostra o que nós temos que fazer. Então, você, irmão e irmã, que ainda não sabe qual é o seu propósito, entre em comunhão com Deus, entre no seu quarto, vai orar, conversa com Deus, diz a Ele, eis-me aqui, Senhor, e Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Ele vai começar a fazer com que você entenda por que você está aqui.
Nós não estamos aqui somente para trabalhar, comer, beber, dormir, cuidar de filho, cuidar de família. Nós temos um propósito também junto a Deus. Eu não vou dizer para vocês, irmãos, que talvez esse seja o meu propósito, porque é Deus que vai me dar a resposta. Mas eu tenho gosto de levar a mensagem de Deus, eu tenho gosto de transmitir a mensagem de Deus. Talvez seja o propósito que Deus colocou no meu coração, mas isso só Deus vai me responder. E até essa resposta vir, eis-me aqui trabalhando na obra, levando a mensagem dele, levando a palavra. Gosto de fazer caridades, sabe? Eu gosto muito de ir ali fazer aquela panelada de comida, fazer aquelas marmitecas e entregar ali nos locais onde aquelas pessoas necessitam de alimento, estão ali com fome. Muitas vezes acontece, a gente às vezes não entende, mas eu mesmo já passei por isso, de estar dentro do hospital para ser atendido, ou levar um filho ou um familiar e ficar ali horas e horas, às vezes o dia todo ali sem comer nada, sem dinheiro no bolso, sem um alimento. Então, quando você chega ali com aquela comida para distribuir, você sente uma gratificação muito grande dentro de você. É um retorno de amor que você recebe de ver aquelas pessoas indo buscar o alimento nas suas mãos, alimento esse que Deus está transmitindo. Não somos nós, é Deus que nos deu a oportunidade de fazer aquilo. Então, eu gosto muito de fazer esse tipo de obras. Não vou dizer para vocês que eu tenho condições de fazer sempre, mas eu espero em Deus que Deus vai me dar possibilidade para toda semana eu poder fazer esse tipo de obra, porque para mim é muito edificante, irmãos. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, papai querido, papai amado, apresentando a minha vida. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, colocar as suas mãos sobre a minha cabeça e repreenda, papai querido, todo o mal que possa querer entrar, possa querer apossar, Senhor, meu Deus, da minha vida. Entra, Senhor, meu Deus, com providências na minha saúde, na minha vida sentimental, na minha vida financeira, na minha vida, na minha saúde, na minha vida financeira, na minha vida sentimental, na vida dos meus filhos, né? Dos meus familiares. Que o Senhor possa ir de encontro aos meus filhos, trabalhar na mente e no coração deles, que eles possam se voltar cada vez mais para Ti, Pai. Os meus filhos que estão distantes, que não estão indo para a igreja, que o Senhor possa trazê-los, Senhor, meu Deus, ao primeiro amor. Pai, eu entro nesse canal apresentando cada vida que aqui entrar, aqueles que estão me assistindo, aqueles que estão orando comigo, aqueles que ainda vão entrar, que ainda vão ouvir a sua palavra, que o Senhor possa abençoar a vida deles, porque nossa bênção vem pelo ouvir, não pelo falar, que nós possamos ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus, que eles possam ser edificados, que eles possam ter o prazer, Senhor meu Deus, de entrar no meu canal para ouvir as orações, para ouvir, Senhor meu Deus, a palavra, para conhecer mais de Ti. Eis-me aqui, Senhor meu Deus, fazendo a leitura bíblica, que eu possa levar essa leitura ao mundo, que todos possam compartilhar, possam participar, meu Deus. Senhor, visita os corações, visita as famílias, visita as casas, Senhor meu Deus, visita os hospitais, os orfanatos, os asilos, visita, Senhor meu Deus, os presídios femininos e masculinos. Pai, vai trabalhando nesses corações ocultos, vai trabalhando, Senhor, nesses corações que se fecharam para Ti. Abre, Senhor, meu Deus, novamente. Cria uma luz dentro dessas pessoas, Pai. Tira, Senhor, meu Deus, da vida dos seus filhos a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Tira, Senhor, meu Deus, toda macumba, toda feitiçaria lançada sobre a vida dos teus filhos, Pai. Seja essa feita na encruzilhada, em cachoeiras, em portas de cemitérios, com terra de cemitérios. Seja essa feita na comida, Senhor, no alimento oferecido aos seus filhos, numa vestimenta, num calçado, num utensílio. Pai, repreende toda macumba, toda feitiçaria, Senhor. Repreende todo o trabalho feito contra a vida dos teus filhos, Pai. Repreende o espírito de morte, repreende, Senhor meu Deus, a fome, repreende, Senhor meu Deus, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Tira, Senhor meu Deus, da vida dos teus filhos todo o empecilho, todo impedimento, Pai, esse que impede os seus filhos de crescerem espiritualmente, Pai.
Cuida, Senhor meu Deus, dos nossos velhinhos, dos nossos idosos, das nossas crianças, dos nossos jovens, Pai. Que esses jovens, essas crianças são o futuro, Pai, das nossas palavras, da nossa palavra, da nossa casa, do nosso mundo, do nosso futuro, Pai. Que eles venham ser grandes obreiros, grandes pastores, missionários, Pai. Que eles venham trabalhar na sua obra, Pai, porque nós precisamos de ceifeiros, Pai. Nós precisamos de pessoas para trabalhar na sua obra, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, guarda cada um deles, Senhor, meu Deus. Vai, Senhor, meu Deus, curando os ossos, vai curando o sangue, a pele. Vai curando, Senhor, meu Deus, os órgãos. Vai tirando, Senhor, todo entupimento, Senhor, meu Deus, coronários. Vai tirando, Pai, todo entupimento nas veias dos seus filhos, Pai. Vai repreendendo o infarto, vai repreendendo o ataque cardíaco, vai repreendendo o câncer, vai repreendendo, Pai, toda doença que venha, Senhor, meu Deus, sobre a vida dos teus filhos, para assolar, Pai, a vida deles. Senhor, meu Deus, repreende toda doença silenciosa, Pai, essa que seus filhos não sabem e que eles não venham nem mesmo a saber, Pai, porque a sua cura vai chegar na frente. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, advogado dos advogados, o Senhor é o nosso líder, o Senhor é o nosso rei, que nós possamos te honrar, te louvar e te glorificar todos os dias, Pai. Senhor, meu Deus, guarda a vida dos teus filhos que aqui se encontram nesse canal, Pai. Guarda, Senhor, que eles venham, Senhor, meu Deus, ser edificados na fé. Que nós venhamos, Pai, crescer nossa fé, Senhor, diante de Ti. Usa-me, Senhor, meus Deus. Eis-me aqui, Pai, para fazer a sua obra, para levar a sua palavra, para transmitir a sua mensagem. Que não seja eu a falar, mas que seja o Espírito Santo, Senhor, meu Deus, a me tocar e transferir, Pai, transmitir, Pai, essa palavra aos seus filhos, Pai. Ô, Senhor, meu Deus, abençoa, Pai. Guarda cada um deles. Guarda nosso presidente, nossa nação, nosso país. Vai de encontro àquelas nações que estão em guerra. Vai de encontro àquelas nações que estão sendo destruídas, Pai, por terremotos, furacões, tempestades, Pai. Entra, Pai, com suas mãos de poder na natureza, Senhor, meu Deus. Vai repreendendo, Pai, a morte na vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço por cada livramento, Pai, na minha vida, na vida dos meus filhos e a cada um que aqui se encontra, Pai, que nós não sabemos quantos livramentos nós recebemos, Pai, mas nós sabemos que o Senhor nos livra todos os dias. Eu agradeço por estar viva, agradeço por acordar, eu agradeço pelo respirar, pelo meu teto, eu agradeço pelos meus bens, eu agradeço pelo meu alimento, Pai, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos dizem amém. Vamos orar o Salmo 91, irmãos. Me acompanha na leitura. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora, cobrir-te-ás com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o escudo e bróquio. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilências que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, fizeste a tua habitação. Não te sucederá mal nenhum, nem praga alguma tocará a tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Nas suas mãos te levarão para que não tropece em pedra. Pisarás o leão, a cobra, colocarás ao pés o filho, o leão e a serpente, porquanto a mim tem encarecidamente me amado. Também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Fique todos na paz do Senhor. Que vocês possam ser edificados, que vocês possam ser guardados por Deus, que Deus possa entrar nas suas casas, acampar os seus anjos, guardar a vida de vocês
e que vocês possam ser edificados na fé. Compartilhe esse vídeo, faça parte desse programa, que vocês possam se inscrever no meu canal, me ajudando, porque eu quero levar mais e mais a palavra de Deus, que eu possa transmitir também para as crianças, que até então eu ainda não estou com 1000 inscritos. Quando eu estiver com 1000 inscritos, eu vou poder transmitir as mensagens para as crianças, vou poder fazer culto para as crianças, palavras para as crianças, né? Então, que vocês possam me ajudar compartilhando, se inscrevendo, comentam, deixem seus comentários, deixem seus nomes, que eu estarei orando por cada vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.